Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E nosso assunto de hoje é cinema, porque depois de 6, 7 anos que o Henrique Cesara esteve aqui com a gente, falando do projeto dele, ele concluiu o seu documentário sobre os cinemas de Rio Preto. E o editor desse filme, desse documentário, é o Fernando, então ninguém melhor do que ele, para falar do filme e também do cinema de Rio Preto. O que aconteceu com os cinemas de Rio Preto, Fernando? Pois é, há tantos anos, né, o Cesara teve essa ideia de fazer esse filme de cinema. A gente, na época, tinha ainda o meu Fusca, o Herbie, a gente andava pela cidade procurando cinemas e ele teve essa ideia. A gente conversou com várias pessoas, algumas imagens foram gravadas lá dentro da minha sala, lá onde era o museu ainda, na rua Delegado Pinto Toledo, hoje já não está mais lá, né, gente? Então, é um filme que ele só praticamente recuperou as imagens, tudo, e mandou para mim. E eu, então, tive a ideia de montar, eu que fiz a montagem, né? Fiz a montagem e a edição do filme. E até que enfim, né? E é uma coisa que nós vamos até, o Jorge Tarrafo, né? Que é o apaixonado por cinema. Sempre que eu encontro o Jorge, ô Alexandre, põe cinema lá, põe cinema. Eu falo, calma, então, Jorge. E agora a gente vai contar a história dos cinemas de rua, como que era. Então nós temos ali, por exemplo, a professora Nilce Lodge, que já não está mais aí, dando entrevista. Nós temos lá o professor e cineasta, o Humphrey Bogart, que não está mais aí, está no filme também. Nós temos também ali o José Luiz Rey, jornalista, que inclusive as imagens foram do nosso programa, que ele foi lá conversar um pouco com a gente de várias coisas. Como que ele falou um pouco de cinema, a gente extraiu isso aí. Nós temos ali também o Reinaldo Volpato, cineasta, claro. Temos também ali, são pessoas de Rio Preto, o Romildo Santana, que até fecha o filme, né? E o professor Pércio Marconi, também, entre outros, né? O Manuel Messias, bastante gente que é apaixonado por cinema. Toninho Cury, claro, né? O Toninho Cury, que morava no centro ali, contou as histórias hilárias, por exemplo, de perigo. O escritório dele ficava em frente, ele conta ali que ele ficava fotografando as pessoas que assistiam filme pornô, depois no Cine São Paulo, quando dividiu as salas. Então, realmente, acho que a gente conseguiu pontuar agora com o filme a história dos cinemas de rua e o que aconteceu, por que acabou. A gente também explica no filme, está explicando o que aconteceu. Não foi só de dentro dos shoppings, muita coisa, segurança, a insegurança do centro da cidade, que mais? A insegurança dos pais de deixar os filhos ir para o centro, é muita coisa, né? O comércio que foi, né, fazer, é uma pena. Especulação imobiliária. É uma pena porque muitas famílias foram ali, né, feitas ali nos fúteis, ainda que apareciam em frente aos cinemas, desde em cima do Cine São Paulo até chegando lá embaixo, lá na rua, na General, no Cine São José, tudo acontecia. Recuperamos o filme da Cometa Filmes que está lá, que nós temos na inauguração do Cine São José. Eu quis colocar na íntegra até, porque está lá Dinorá do Vale, está lá o prefeito Lotfi, está lá o Silva, o artista Silva. Aparece cada figura nesse filme, que foi um aniversário da cidade, e para a inauguração do Cine São José, o Silvio Calabrese deve ter falado, gente, reúne as personalidades da cidade. Então tem tanta gente lá, figurões lá, é muito legal, vocês prestem atenção nisso em casa. Ô Fernando, quando eu mudei para Rio Preto em 2002, a gente ainda tinha 2 cinemas de rua, o Palazzo ali na Bernardino. Isso. E o Eldorado. O Eldorado também na Bernardino. Na Bernardino também. Quais outros cinemas Rio Preto já teve simultaneamente aqui? Vamos lembrar para o pessoal de casa. Nossa, e até se a gente tiver foto aí, a gente vai ilustrar conforme você vai falando. Década de 50 chegou até 8 cinemas de rua. Cine São Paulo, Cine São José, Cine Rio Preto, Cine Ipiranga, Cine Boa Vista, Cine Esplanada, estou esquecendo de algum, Cine Esplanada. Só isso são 6 já, né? Eu falei que eram 8. Pois isso década de 60, né? Tem mais algum, eu já falei o Boa Vista, Rio Preto. Depois chegou a ter o Cine Central, né? Que era mais um, que não era do Curte, né? Cine Central. Então, e mais um, a Cine Meridien, chegou a ter Cine Meridien. Só sei que chegou na década de 50, chegamos a ter 8 salas de cinema em Rio Preto.
Cine Esplanada, acho que eu falei, né? Então era uma loucura. As pessoas iam para o cinema. E o Cine Rio Preto era um dos maiores cinemas do interior do Brasil, em tamanho de poltronas. O Cine Rio Preto é o do Praça Shopping. Praça Shopping, era um dos maiores cinemas do Brasil. Mais de 1.000, capacidade mais de 1.000 porque tinham dois pessoas, andares. né? Tinha o Puma, né? Chamava Puma, né? O lado de cima. Eu gostava muito aqui naquele Puma. E era um cinema. Bom, é só andar no shopping e ver o tamanho daquilo que você imagina uma sala de cinema. É a maior do interior, sinceramente. Então é uma coisa impressionante falar que tinham 8 cinemas, né, em Rio Preto. Aliás, vamos até falar, né, década de 50, começo dos anos 60, 8 cinemas e 5 ou 6 jornais, 6 jornais o mesmo fenômeno dos jornais. Né? Já tivemos 5, hoje tem 2 aí lutando para sobreviver. Exatamente. Então era um glamour, né? Era outra coisa, né? A cidade era outra coisa, cidade pequena e que tudo acontecia. E antes de a gente ver o filme, eu queria que você falasse qual que é a diferença do perfil do cinema de rua para esses cinemas de shopping hoje. Para começar, eu não gosto de cinema de shopping pelo barulho. Terrível, o som é uma altura que começa por aí. Né? A segunda coisa é que esses cinemas, eles estão priorizando fazer filmes de massa. Então, por exemplo... Super-heróis. Heróis, né? Os últimos 10 anos, para ser sincero, eu fui uma vez no cinema do shopping para assistir o filme do Marighella. Eu também fui assistir Marighella. Ver o Marighella só fui assistir o Marighella. Eu pensei que assistir o Get Back dos Beatles, né? Acabou não chegando ainda, mas é a última vez nos últimos 10 anos que eu fui no cinema de shopping. É diferente, na rua era outra coisa, né? Eu me lembro até no Cine Rio Preto, eu tinha um Corcelzinho branco, lavei o carro, fiquei dando volta na frente, aí parei, entrei no cinema, que eu voltei, as andorinhas acabaram com o meu Corcel. As coisas que... Aí você saía, você via o Bola 7 ali, você via o Cuiabano ali, você via no barzinho da esquina, era outro mundo. E domingo à noite saía, eu morava ali na Bernardino, ia a pé ali no Eldorado, pipoca, depois saía, comia o cachorro quente ali Salada Paulista. Então era essa coisa. E as pessoas ficavam, por exemplo, você ia no cinema, era às 8. Você chegava às 6 na salada e ficava até 15 para as 8, você comprava o ingresso, você ia lá comprar primeiro para não ter fila, aí você chegava 5 para as 8 e entrava. Né? E a gente conhecia o Lanterninha, conhecia o projetista, conhecia todo mundo. Era outro mundo, infelizmente outro mundo. Legal, gente, bons tempos aí, cinemas de rua que infelizmente Rio Preto não tem mais nenhum, né? Só nos shoppings aí, poucas salas, poucas opções poucas opções de filme. Normalmente os blockbusters americanos aí. E outra coisa para falar, né? Comédias nacionais, legenda, né? Não, porque tudo dublado. Não, tudo dublado. Eu odeio cinema dublado. Então também é uma coisa que eu não vou no cinema. Mudou muito o perfil. Bom, vamos ver o filme? Quer falar mais alguma coisa? Eu agradecer ao Cesar por essa confiança dele me dar esse privilégio de montar o filme. Aliás, né? então, antes do filme, vamos ver um trechinho, a gente tem um trechinho de quando o Cesar teve, aqui não, porque a gente está no arquivo, ele teve lá no estúdio da TV, ele falando do projeto e na sequência a gente vê o filme, pode ser? Perfeito. Então vamos ver um trechinho do Cesar falando do documentário, quando ele teve a ideia, e na sequência a gente assiste o que aconteceu com os cinemas daqui, direção do Henrique Cesara e a montagem e edição do Fernando Marques. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de cinemas de rua, que infelizmente em Rio Preto não existem mais. E para falar com a gente sobre isso, a gente está com o publicitário Henrique Cesara, o Henrique que está produzindo um documentário sobre os antigos cinemas de rua de Rio Preto. Henrique, obrigado pela presença aqui com a gente. Fala pra gente desse documentário, que te levou a produzir um documentário sobre cinema de rua. Eu agradeço o convite. Então, eu comecei a produzir esse documentário, o desejo de produzir esse documentário surgiu uma vez que eu estava descendo a rua onde tinha o Cine Eldorado. E eu vi a demolição dele, né? Então isso me deu um start, me despertou uma curiosidade em saber um pouco mais sobre aquele cinema a princípio. E eu comecei a pesquisar pela internet mesmo, ainda sem a ideia de produzir um documentário. E comecei a pesquisar, descobri muito material, muitos arquivos e vi que aquilo lá era apenas um dos diversos cinemas que houve em Rio Preto, né? E isso acabou me despertando o interesse de ir mais a fundo nessas histórias. E como eu já sempre tive uma queda pelo audiovisual, eu meio que acabei unindo o útil com o agradável, assim. Eu
precisava de algum assunto, de algum tema para poder produzir alguma coisa, e me veio em mente de contar a história desses cinemas que haviam em Rio Preto. Pelo fato de eu querer produzir alguma coisa e também pela importância que eu vi que aquela história tinha, que a minha geração praticamente não conheceu nada, entendeu? Então esse foram um dos motivos para produzir esse documentário. Fernando, o Eldorado foi o último dos cinemas, né? Foi o derradeiro, né? O derradeiro e o pior de tudo, né? Era o melhor, né? Era o melhor. Era o melhor cinema, porque o Marcelo, que é um amigo nosso, ele tem uma sala de cinema lá no depósito dele, faz tempo que eu não vou lá, mas o pessoal passava filmes, né? Cult, vamos dizer. Inclusive eu tive uma sessão de cinema no aniversário de Rio Preto com o Pedro Ganga, que era secretário, no aniversário, só dedicado a filmes meus, cinema lotado, com a presença de secretários, foi muito legal. Que vai estar no filme dele. Aliás, o filme do Henrique é a primeira vez que a minha incursão como ator, né, Henrique? Ele me convidou para ser o fio condutor de... Conta um pouquinho como é que é aqui. Então, no caso, o Fernando Marques, ele vai ser ele mesmo no filme, né? E vai contando a história. Contando meio que a espinha dorsal desse filme. O desenvolvimento do filme vai ser através da caminhada do Fernando pelos cinemas, pelos pontos onde havia cinemas aqui em Rio Preto. Com o estado de São Paulo, cresce uma das alavancas propulsoras do nosso progresso. São José do Rio Preto, um exemplo de grandeza. Começa lá em Paris em 1897 e nós já temos em 1910 ou um pouco antes os famosos cinemas ambulantes. Rio Preto, ele foi considerado boca de sertão durante muito tempo. Quando os trilhos pararam aqui em 1912, eles ficaram aqui mais ou menos até 1930, se eu não estou, 1930, ficaram umas 2 décadas mais ou menos, né? Esses trilhos ficaram aqui. E isso daí fazia com que as pessoas, comerciantes, por exemplo, muitos comerciantes libaneses, sírios, né, os chamados turcos, porque na época eles saíram da região onde era do Império Turco Otomano, vieram para cá. Há esse registro dessa passagem de cinematógrafo por Rio Preto, apresentando à população essa grande novidade que é a fotografia com movimento. Isso era projetado em telas de pano, lençóis, vamos usar essa expressão, e eles tinham que ser constantemente umedecidos. Então eles jogavam água nesse pano para que o pano não se queimasse com o excesso de calor da projeção. Partindo daí é que Rio Preto tinha já um embrião cultural de uma forma cosmopolita, mesmo sendo do sertão. Então eles traziam não só a mercadoria, mas traziam ideias também, traziam concepções de cultura diferentes. Eu acho que isso daí pode ter sido um princípio para a cidade ter desenvolvido esses primeiros cinemas no começo do século XX. No começo, na década de 10, os filmes alemães e franceses. Depois entraram os filmes norte-americanos. Já a partir da Segunda Guerra Mundial, o predomínio do filme norte-americano é
bastante sensível. Mas em 1911, Rio Preto já passa a ter uma empresa de cinema, que deu início ao Pathé Cinema e outra ao Eden Park. O Cine Eden, que era um cine de madeira, ele ficava ali próximo onde é o Fórum hoje, mais exatamente onde é o Santander, que é aquele prédio que era do antigo Banespa. Ali ficava o Cine Eden, né? Era tudo de madeira e às vezes eles tinham que molhar essa tela para poder projetar vários filmes. Inclusive o termo queimar o filme, que tinha uma tela atrás e o projetor esquentava muito essa tela. E às vezes essa tela chegava a incendiar. E era uma novidade, visto que era o começo do século XX, o cinema era novidade até no mundo. Então criava-se um grande alvoroço quando os filmes passavam ali naquela situação, filmes mudos, né? Preto e branco, e chamava a atenção de um grande público. Depois, a criação de um outro cinema, que o próprio Gaudêncio Maia constrói. Pensem aqui, esquina da General Glicério com a Siqueira Campos, a esquina de baixo, onde hoje tem as lojas americanas. Ali foi o Cine Teatro São José, 1929. E esse Cine Teatro foi utilizado não só como projeção de filme, mas também como casas de espetáculos. Grupos teatrais de fora, companhias, cantores internacionais, e também servia para a apresentação dos nossos artistas mirins. As escolas, o grupo escolar, fim de ano, apresentava nas suas formaturas algumas peças de teatro encenado por crianças. Então era também utilizado pela própria comunidade. Quase todos os cinemas de Rio Preto pertenciam, numa determinada época, à família Curti, o senhor Antônio Curti e o senhor Francisco Curti, depois aos seus sucessores. O Cine Ipiranga começou a ser construído pela família De Monte, não pertencia à família Curti. Mas um dos Curti, se não me engano, o senhor Antônio Curti, frequentemente, passando pelas obras do cinema, do Cine Ipiranga, às vezes entrava, caminhava por entre as obras, etc., e dava alguns palpites, virava-se para o mestre de obras que estava trabalhando ali e fazia algumas observações em relação à construção. Dizem que, não sei se é verdade, mas passou a história como sendo verdade, tomara que seja, né? Porque foi uma história muito boa. O mestre de obras, em determinada ocasião, virou para ele e falou: olha, seu Curti, mas o senhor está fazendo observações, dando palpite aqui sobre esse cinema não é seu. Aí o Curti disse que virou para ele e falou assim: não é, mas vai ser. Em 1940, os irmãos Zini constroem o prédio do Caramuru, aquele prédio na Jorge de Brissá, de frente à praça, onde hoje é um hotel, continua sendo hotel, mas constrói também o prédio na outra parte da praça, mas na Bernardino, bem no meio, o Cine Rio Preto. Um edifício muito bonito, um cinema muito grande. Eu não sei, mas eu acho que ele já esteve entre os maiores do Brasil, em termos de extensão de público, de capacidade de pessoas. O Cine Rio Preto teve entre os maiores do Brasil. Isso daí foi muito assim, no coração da cidade, onde hoje é o Praça Shopping. E era um prédio que atraía, porque o Curti tinha contratos com empresas que lhe davam o direito de apresentar as maiores novidades. E só a eles era passado nessa região esse tipo de filme. As pessoas iam ao Cine Ipiranga, ao Cine Rio Preto, claro, assistir aos filmes, assistir aos seriados, mas também para paquerar, para namorar. Muitas famílias riopretenses se formaram a partir do conhecimento nos cinemas. Ali as pessoas começavam a namorar. Grandes amigos meus conheceram as atuais mulheres que saíram grandes empresários, hoje tem grandes profissionais liberais por causa do cinema de rua. Se não fosse cinema de rua, não tinha esse encontro. Outra coisa também que eu poderia dizer é que havia uma espécie de escalonamento social dos cinemas de rua em São José do Rio Preto. O quarteirão do Cine Rio Preto era das sociedades menos
favorecidas economicamente. Do Cine Ipiranga eram famílias remediadas. E do Cine São Paulo era da classe alta da cidade. Então havia 3 footings, divididos por classe. Nós tínhamos sessões de cinema a semana inteira, né? Durante o domingo, na parte da tarde, filme para as crianças, matinê, né? Com muito filme de Fu Manchu, filmes com seriados. Nós tínhamos a oportunidade de ir aos domingos, na sessão das 10 da manhã do Cine Rio Preto, que era um dos grandes cinemas que a cidade tinha na época. E era uma sessão chamada de Zig Zag, que era uma sessão exclusivamente voltada para crianças, com uma programação bem adequada a essa faixa etária. Então, todos os domingos havia essa sessão Zig Zag e as crianças da cidade toda, na época Rio Preto não era uma cidade muito grande, as crianças iam a essa sessão e era um acontecimento. O primeiro filme que eu assisti foi Tarzan. Acho que todo mundo, né, que viveu na final de 69 para 70, era Tarzan, que era aos domingos, à tarde. Eu era garoto. Era só desenho animado, Walt Disney, filme do Mazzaropi, filme do Zorro, né? Bang Bang, era tudo assim, séries, né? Você tinha uma série hoje, a semana de capítulos, né? Outra semana, outro capítulo, então te amarrava aí todo domingo, né? E eu fiquei maravilhado com aquilo. Mas eu tinha família de católico, né? Era assim, você tem que ir no zigue-zague, mas você tem que ir na missa também, né? Então era uma guerra, porque eu saía da missa, já tinha que ir correndo para o cinema, né? E uma coisa chamava a outra, e eu cresci praticamente assistindo zigue-zague. Agora à noite, uma ou duas sessões, uma sessão durante a semana, 2 sessões, às vezes até mais, no sábado e no domingo. E dependendo da fita, do filme, as filas davam a volta no quarteirão. Você imagina Rio Preto, nos anos 60, tinha 8 cinemas de rua em Rio Preto, é muita coisa. Então aí já é uma outra era, né? Mas nesse meio termo, na década de 50, nós temos 3 outras iniciativas. O Cine Ipiranga, aqui no centro, na Bernardino, entre a Jorge e a Siqueira, a Silva Jardim, e que foi assim o grande concorrente ao CURT. Havia um filme Arrasa Quarteirão, na época, chamado Marcelino, Pão e Vinho. Na época, os filmes lançados em Hollywood, lançados nos Estados Unidos ou nas grandes capitais brasileiras, demoravam algum tempo para chegar aqui. Às vezes demorava 1 ano, 2 para ser apresentado aqui em Rio Preto. O Cine Ipiranga, um pouco antes de sua inauguração, anunciou que seria inaugurado com a exibição de Marcelino, Pão e Vinho, o que seria um grande feito. O filme tinha sido recém-lançado no Brasil, e passar logo aqui em Rio Preto seria muito importante, seria um grande feito para o lançamento, para a inauguração de um novo cinema da cidade. Bom, acontece que 1 semana antes dessa data prevista para a inauguração do Cine Ipiranga, a empresa CURT de cinema no Cine Rio Preto exibiu o filme Marcelino, Pão e Vinho no Cine Rio Preto, furando o Cine Ipiranga. Claro que com o prestígio de distribuidor de cinema que eles tinham, eles conseguiram fazer isso, o que era um feito absolutamente improvável, impossível. Toda Sexta-feira da Paixão, o que passava no cinema era a Paixão de Cristo. Para a realização da obra divinamente maravilhosa da redenção do gênero humano. Em Mirassol, toda Sexta-feira Santa exibia a saga da Joana d'Arc. E em sessões corridas, começava de manhã e até à noite, passando o mesmo filme, se repetindo, a coisa toda. E a garotada de Mirassol já estava cansada de ver esse filme. Via várias vezes ao dia e vários anos seguidos. E sabia toda a sequência de cenas do filme. E numa das sequências, a atriz que interpretava a Joana d'Arc, ela vai caminhando, já no final do filme, caminhando em direção
a fogueira, ao cadafalso, para depois ser executada, morrer na fogueira, como havia sido condenada, né? Numa determinada cena do filme, a Joana d'Arc olhava para trás, né? Com os olhos no horizonte, olhando para trás, como se estivesse vislumbrando pela última vez o país que ela amava, a França, né? Que ela amava tanto. E depois ela voltava para frente e continuava caminhando rumo à morte, né? Nesse momento em que ela começava a caminhar, o Jari, esse menino lá em Mirassol, sabia que ela ia fazer isso, que ela ia olhar para trás e gritava, né? Joana! Aí ela olhava, aí ele falava assim, não é nada não, pode ir. Aí ela voltava para frente e continuava caminhando, né? Aquele filme tradicional, né? E depois disso, aí eu fui aventurando para outros filmes, né? O cinema de Rio Preto, na verdade, foi uma época, foi um momento muito rico culturalmente. Era uma programação, era uma epopeia. As famílias iam ao cinema, né? Eu me lembro, quando eu era criança, o Cine Rio Preto, que era o maior cinema que tinha, passava os filmes do Mazzaropi. Então as famílias se programavam para ir assistir a sessão. Passava um filme do Mazzaropi no Cine Rio Preto, Cine Ipiranga e Cine São Paulo. E era uma cópia só. Então a pessoa saía correndo com a lata de filme, correndo e ficava passando, porque era uma cópia só para os três e estava passando simultaneamente o mesmo filme. Então às vezes parava, acendiam as luzes até chegar a lata da parte número 2. Essas coisas todas não existem, né? A gente ficava olhando na tela e quando via um monte de risquinhos assim, sabia que ia pular o rolo. E o próprio Mazzaropi vinha de vez em quando em Rio Preto, vinha algumas vezes, eu entrevistei algumas vezes, ele tinha o hábito de fiscalizar, e depois mandava funcionários para fazer isso também, fiscalizar a entrada de pessoas no cinema, né? A frequência de público, para ver se ele estava sendo pago de acordo com o que o público estava frequentando o cinema, né? Na década de 70, houve a inauguração do Cine São José, que era o cinema de luxo da época, foi o primeiro cinema a ter a projeção de 70 milímetros. Até então não havia, né, 70 milímetros. E o som também, né, um som mais sofisticado. O Cine São José é o presente da empresa Irmãos Curti à cidade aniversariante. Com a presença dos proprietários Francisco e Antônio Curti, o governador da cidade inaugura oficialmente o novo cinema. Dom José Joaquim Gonçalves, querido bispo, procede às bênçãos à luxuosa casa de diversões. Dr. Olímpio Rodrigues, enaltecendo os dinâmicos proprietários, agradece também aos presentes, oferecendo em nome da firma a luxuosa e funcional sala de projeção com poltronas estofadas, ar-condicionado perfeito, tela plástica luminizada, som e projeção Philips 1965. Logo em seguida, na década de 80, houve a inauguração do Cine Central, que foi o cinema que revolucionou, na verdade, a história aqui do cinema de São José do Rio Preto. O Cine Central tinha toda a sua parafernália, né? O som que eles chamam de Sound Surround, né? Que era o som que fazia tremer o espectador na cadeira. E o lançamento foi com o filme King Kong, a primeira versão do filme King Kong, versão moderna. Então filas enormes se formavam, né, na frente, e as sessões eram uma atrás da outra. Acabava uma sessão, tinha uma fila enorme, já lotava o cinema novamente, a sessão continuava. Então as sessões começavam mais ou menos às 7 da noite e as sessões se prolongavam até madrugada dentro. Entre 1985 e 1990, esses 5 anos foi os anos que eu mais frequentei os cinemas de rua em Rio Preto. E aí eu me lembro assim, do Cine São José, que é na General Glicério. Funcionou um bingo ali, né? Próximo à Casa Bahia, ali um prédio muito grande.
foi um cinema que eu frequentei muito. Do lado do Cine Rio Preto tinha o Cine Capitólio. Era um anexo ali ao Cine Rio Preto, do lado ali tinha o Cine Capitólio. No cinema que eu frequentava muito também. Depois, subindo a Bernardino de Campos, na esquina Cacilba Jardim, o Cine Curte. Cine Curte, bem ali na esquina onde é o Hotel São Paulo, tem uma farmácia, hoje uma drogaria. Assisti vários filmes ali. O Cine São Paulo ele foi dividido, depois com o tempo, dividiu em 2 cinemas. Né? Um cinema, o São Paulo ficava embaixo e apresentava uns filmes mais modernos, né, todo. Aí fizeram uma sala de cinema na parte de cima. Aí dividiram, porque antigamente você tinha a parte de baixo do cinema, que quando enchia embaixo eles liberavam e você assistia no mezanino em cima, né? Tinha, vamos falar, tinha 1000 poltronas embaixo, 500 poltronas em cima. Então lotava embaixo, fechava uma corrente, o pessoal assistia em cima. E fecharam o Cine São Paulo, fizeram uma grande reforma e dividiram em 2. Aí passaram a apresentar um filme, só filme cultural na parte de cima e o arroz com feijão embaixo. Mas Rio Preto, que é uma cidade, na época, culturalmente muito fraca, não virou nada. Aí fizeram um ano e depois de um ano, o que eles fizeram? Começaram a apresentar filme pornográfico na parte de cima, né? E eu tenho a minha sala aqui no escritório, eu fiquei em frente da saída do Cine de São Paulo, do antigo Cine de São Paulo, né? Então acontecia o seguinte, o pessoal tinha muita vergonha de assistir filme pornográfico, ainda mais no centro da cidade e à tarde, né? Então às vezes vinham amigos meus, assim, falavam, Toninho, que hora que sai o cinema? Das 4 vai sair 5h30, né? Então enchia de gente na minha janela para ver os amigos saindo do filme pornográfico, fazer fotografia e depois mandava o cara no correio para mostrar, pô, cara, você está assistindo filme pornográfico, e até então era uma coisa assim, super censurada, né? Todo mundo achava, pô, fulano o cara é assim, mas pô, mas ele vai assistir filme de sacanagem, entende? Então era fácil entrar no cinema, você entrava moitado, né? Escondido no meio do povo. Mas na hora de sair, aí era uma vergonha total, né? Isso aconteceu muito, sabe? Aqui, muitos amigos fotógrafos, sabe? Eles vinham aqui tirar foto do cara saindo da sessão de pornografia do cinema. Quem não tinha 18 anos e tentava entrar, ficava preocupado com a presença de algum comissário de menor ou coisa assim. Era uma coisa absolutamente inocente. Eu tenho a impressão que alguns desses filmes que eram proibidos para menores de 18 anos naquela época, hoje deve passar aí na sessão da tarde da Rede Globo, né? A gente chegava a mexer no lixo do cinema, na época, para pegar aquelas fitas que quebravam e jogar no lixo, no Cine Boa Vista. Então, isso foi um fato interessante quando criança, né? Aqui em Rio Preto se fazia, onde tinha o Cine Eldorado, uma semana de filmes franceses, né? Que eu achava interessante. Até porque você via, é uma outra estética diferente do cinema de Hollywood. O mercado é americano, né? As salas, elas pedem licença para poder jogar um filme brasileiro. Não é do jeito que quer. Existe um mercado, e esse mercado ele está ligado ao processo imperialista econômico dos Estados Unidos sobre os países da América Latina. Quando começou a cair o público desse cinema, foi por conta de uma pressão muito forte que foi feita para a valorização dos cinemas de shopping, adequação do equipamento, o investimento altíssimo na qualidade do cinema, das salas, das poltronas, da tela, do acesso, não sei o que e tal, que virou uma coisa mais rica, mais chique e tal, e os cinemas de rua não tinham condições de bancar isso, porque não tinha o capital internacional para bancar, porque nós tínhamos 6.000 cinemas no Brasil, eles viraram 2.000 e pouquinho, e eles viraram da propriedade americana. E com esse domínio político e econômico, eles construíram uma rede dentro dos shoppings que impossibilitou as salas de rua. O shopping, ele virou um templo de consumo. Parece-me que a pessoa tem mais confiança em frequentar o shopping
do que a rua. Me parece que a rua se tornou, pelo menos na cabeça das pessoas, algo perigoso, algo que deve ser evitado. Essa talvez tenha sido a grande mudança, né? E o fato também que o shopping ele tem apesar de ser um espaço fechado, digamos assim, ele oferece uma proteção ainda que subjetiva ali. Então os pais confiam em deixar um filho novo em um cinema do shopping. Essa inversão começou na década de 90. Essa experiência, né, que a sala de cinema proporciona para o espectador, isso vai manter o cinema vivo por o quanto ele existir, porque ela é única, né? Porque é uma necessidade humana de nos transportarmos para um universo em que não é a nossa realidade. Eu não sei se a solução seja voltar a ter um cinema de rua pelo fato de ser de rua. O que eu acho que nós temos que fazer é cuidar, porque a gente tem um circuito exibidor para o nosso cinema e fortalecer a divulgação disso para que o público crie acesso para interesse em assistir os nossos filmes nesses lugares e que seja uma coisa prazerosa ir a esse cinema. Eu acho assim, os cinemas que nós tínhamos enquanto prédios foram destruídos, né? Então você tem pouca memória. O Cine Rio Preto foi preservado a fachada dele por causa do shopping da praça. Mas as pessoas ao entrar viam o equipamento, mas muita gente não sabe essa história, né? O outro filme que tinha do lado, que era o filme o Master lá, né? Ninguém ouve falar. O Cine São Paulo acabou. O Cine Ipiranga não existe, é estacionamento. O Cine Boa Vista, hoje ali é um prédio em construção. O Cine, onde era o Cine Esplanada, né? Se perdeu, é um boteco. Onde era o Cine Tropical, é uma casa que está para alugar, né? Então, se você observar muito bem, Rio Preto tem, ele tem uma destinação de matar a memória. O cinema de rua e o cinema de shopping eu comparo ao disco bolachão e o CD, sabe? O toca-disco e o disco digital. Tem a diferença, sabe? O cinema de rua é uma coisa poética, sabe? É uma coisa assim... faz parte do show, sabe? Você ouve o barulho da maquininha rodando, entende? Você fica na carteira mais juntinho, sabe? Você concentra mais um pouco. Você vai a fim de assistir filme. Você não é uma consequência de uma visita de um centro comercial. Os cinemas de rua foram substituídos ou por farmácias ou por igrejas evangélicas, que de alguma maneira quer dizer que a população está pedindo socorro, não é? Ou socorro de Deus e das entidades sobrenaturais, ou socorro das coisas aqui da terra, que são os produtos farmacêuticos. Quer dizer um pouquinho que a sociedade ficou um pouquinho enferma depois que os cinemas se fecharam. Barbaridade! E a expressão espontânea de Saldanha seria nossa também. Barbaridade.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos então esse belo documentário, vários depoimentos, várias imagens aí, tentando chegar a um entendimento sobre o que aconteceu com os cinemas de rua. O Fernando já tinha dado uma palhinha, violência, é a migração do lazer para o shopping, enfim, é a mudança do perfil da sociedade aí e resultou aí no fechamento dos cinemas, né? E qualidade também, né? Além de dublagem, qualidade. A gente, por exemplo, eu me lembro de fazer fila, Dona Flor e seus dois maridos. Assistir filme brasileiro. Mazzaropi, década de 50, fazia fila de quarteirões. E até né? quando a gente passou a Paixão de Cristo lá, no documentário do Romildo lá, o cara fala, todo ano eles passam, todo ano eu venho. Quer dizer, era a única chance que a pessoa tinha, não tinha internet, na TV não passava. E na década de 70, por causa do período militar, né, no regime militar, por causa do AI-5 depois, aí que a gente ficou louco, né? Porque eu já era adolescente, os filmes pornô, que hoje, que nem o Zé Luiz fala no filme, né? Você viu ele falando no filme, que hoje passaria na sessão da tarde, esses filmes de pornô, né? Porque não era um pornô, né? Não era aquele... mas a gente ficava louco para assistir isso aí. As próprias chanchadas brasileiras também, né? Então, mas segurou o cinema brasileiro. Então, o Cine São Paulo passou a passar só filme brasileiro, porno chanchado. Porno, né? Pornô mesmo. Não porno chanchado, pornô. Então a gente assistia filme brasileiro todo dia. E tinha ali, o Romildo falou bem no filme, tinha filme que era, por exemplo, o Terremoto. Passava nos 4 cinemas. Então acabava a projeção aqui, aí ia entrar outro cinema, o Galego, era o Galego que trabalhava no curso, ele pegava a lata de filme e corria para o Cine Ipiranga para passar no Cine Ipiranga. Aí depois o outro saía do Cine Ipiranga e corria para levar para o Cine São José. Olha só, porque as pessoas queriam vários horários e não podia passar o mesmo filme na sequência no mesmo cinema, né? Sim. E Galego, até olha só cada pessoa que a gente está lembrando. E falando em curte, que potência que foi o curte em cinema, né, Fernando? Não teve no Brasil. No Brasil, no interior, eles chegaram a ter quase 50 cinemas. E assim, tem essa fala do rei que falou que ele passava em frente ao Cine Ipiranga e estava construindo o Cine Ipiranga. E o Cine Ipiranga era do Polaquino, não era do Curte. Ele entrava na obra e falava, acho que tem que fazer aqui. Aí o pedreiro falou lá, seu Curte, o senhor não é dono do cinema? O senhor fica dando palpite, eu não sou o dono, mas você. E foi. Então já faz do meu jeito. Já faz né? do meu jeito. Ele passava a obra, mas vai ser. E um detalhe que você já me falou, normalmente se alugavam os rolos de filme e ele comprava, né? Essa é a importância, porque nós vamos até passar um documentáriozinho, uma reportagem da TV Record na época, faz muitos anos isso, que foi um privilégio para mim. Eu tive vários privilégios, como a gente fala dos negativos da família do Jaime. Outro privilégio que eu tive, um dia eu estou lá e me liga a família Curte, o Pedrinho, os filhos, né? O Pedrinho Curte principalmente. Fernando, estou com a chave na mão aqui do barracão. Nós vamos desativar tudo, acabou o cinema, isso faz 15 anos. Vai lá e pega o que você quiser. Hoje o museu é feito por causa dos cartazes que estão, todos aqueles cartazes vieram dos cinemas Curte. E peguei projetores e latas de filme, que é o que a gente... Quantos filmes a gente fez lá que estavam lá as latas, né? Então isso foi uma maravilha. Então, quando eu fiz essa reportagem, o Brasil inteiro começou a ligar para mim. Quem? Cineastas, na esperança que o único filho, o filho único do filme dele estivesse ali. E teve, a gente tinha filmes, né, de vários cineastas, a gente achou latas lá, o cara chorou a hora que viu a lata de filme dele na mão. E onde estão essas latas hoje? Estão lá comigo, lá na Delegado Pinto Toledo. Alguns filmes a gente fez a transcrição. Um deles, olha só, é o de Rio Preto, o Bang Bang, né? O Trama de Sangue, estava lá, a lata original. Então, muitos filmes desses a gente entregou. Eu entreguei muitos desses filmes para os donos, sabe? Mas é o que você falou, o Curte, como ele tinha muitos cinemas, eles compravam a lata e iam passando e não alugavam. Então imagina esse tesouro que eu consegui. Quando então eu recebi essa doação, para fazer uma coisa, como é que fala, chancelada, né? Eu gosto muito dessa palavra, chancelar, nós fizemos uma reportagem, a TV Record foi lá, fez uma reportagem, conversou com a Maria Helena Curte, né, que ela está na reportagem, que justamente para dizer, ó, gente, isso aqui foi doado mesmo, para não ficar de boca, porque depois aparece alguém aí, uma oportunista, né? A Maria Helena é filha do Curte. Não, ela era a mulher do Pedro Curte, né? Que é o filho do Curte. Os dois irmãos, né? O Curte, e tiveram os filhos, né? O Pedrinho, o Vavá. O Vavá está vivo ainda. O Pedrinho já se foi. Já foi 2 americanos, roxos. Tem um que é delegado, não é? Esse é o filho, o filho, o delegado. Isso, o Pedrinho Curte foi delegado de polícia. Já aposentou também. Aposentou.
Então, aí tem esse documentário, a gente pode mostrar que a TV Record foi lá e fez essa... Então nós vamos ver esse e já para encerrar a gente vai ver também, aí tem um outro videozinho curto que a gente já até passou aqui, mas como estamos falando de cinema... Paulinho Tarrafo. Paulinho Tarrafo foi uma pessoa fantástica, foi um cara que simplesmente tinha a mania, esse é o nome falado, não é? A mania de filmar tudo, andava com a... Um hobby, e ele né? então... morava em São Paulo, mas vinha para Rio Preto sempre, em Mirassol também, que ele tem parentes em Mirassol, e numa dessas ele fez uma volta pelo centro, pegou ali o Cine Curto, pegou o Mac Japa, o Cine Rio Mac Preto. Japa agora que é internacional, né? Eu vi no diário lá, o filho dele dúvida. Abriu um carrinho de cachorro-quente lá no Japão. Sem dúvida. Então tem essas imagens que a gente é sempre bom mostrar isso aí, que é o cineasta do interior, né? O Mambembe, né? E é o que a gente é, eu também sou um pouco disso, o que eu já registrei, filmei. Pena que muita coisa que eu fiz em película se perdeu e muitos foram aprendidos. Agora a gente recupera um, que a gente vai mostrar logo, que é o filme contando passo a passo da derrubada e depois da construção da catedral. Que é o filme pronto que chama-se A Catedral de São José, A Dor de um Povo. Isso é o nosso próximo programa. Esse em breve a gente vai passar aqui. É isso aí, gente. A gente vai conferir então essa reportagem de quando a família Curti doou o acervo aí, enfim, as latas, os filmes para o Fernando. Na sequência, o filminho aí, um VHS, né, se eu não me engano, do Paulino Tarrafo, que é tio do Jorge Tarrafo. O Jorge sempre fala e segundo o Jorge, em São Paulo ainda tem muita coisa, e ele ficou de recuperar para a gente. Estamos esperando, Jorge. É isso aí. Então, gente, a gente fica por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, tá aí embaixo os nossos endereços, os nossos telefone, e-mail, rede social e tudo mais. A gente fica por aqui. Espero que você goste. Até o próximo programa. Os filmes, em diferentes estados de conservação, vão sendo recuperados um a um. Nada mais prazer do que você recuperar imagens que eram passadas nos cinemas, que emocionavam pessoas e que estão há tanto tempo guardadas num galpão, né? E a gente não sabe a qualidade que eles estão. Então a gente está descobrindo aos poucos, né, verdadeiras pérolas do cinema nacional, cinema internacional, cine, jornais. Isso tudo não tem preço. O documentarista Fernando Marques limpa, identifica e recupera as películas que eram mantidas num barracão no centro de Rio Preto. 50 produções cinematográficas foram restauradas, volume que corresponde a apenas 10% de todo o material que recebeu das mãos da família Curti. É um prazer muito grande, porque realmente a gente se sentiu sempre participante da história do cinema. Porque 70 anos de trabalho num ramo é algo que é uma vida, ou mais que uma vida para muita gente. Então isso é um sonho realizado. A gente torce muito para que muita coisa boa seja aproveitada e tirada disso aí e que se salve um material precioso que é um verdadeiro tesouro. No acervo foram encontrados filmes nacionais dirigidos por Mazzaropi e Zé do Caixão. Os cinemas Curti tinham tantos cinemas, acho que uns 7, 8, 9 cinemas, que eles compravam, eles não locavam as fitas. Então, por isso nós estamos despertando até interesse de cineastas brasileiros que estão entrando em contato com a gente aqui, porque eles estão achando que talvez a única versão do seu filme perdido pode estar aqui no nosso acervo. Aqui nós estamos diante de uma relíquia produzida há 66 anos e que acaba de ser recuperada pelos restauradores. A qualidade de som e imagem impressiona e também emociona pelo conjunto da obra. O filme reproduz em 35 minutos o desfecho da Segunda Guerra Mundial. A vitória dos aliados sobre os alemães, narrada por Luiz Jatobá, é um exemplar do noticiário Canal 100. A ideia é digitalizar os filmes e passá-los para DVD. Marx faz planos de socializar os originais. Nós queremos levar esses projetores para as escolas, que eles são móveis fáceis de carregar, levar para as escolas, para as praças, para os centros comunitários e mostrar para as pessoas como era feito o cinema. Acho que é uma forma da gente redescobrir o passado e mostrar também películas que tenho certeza que ainda não estão em DVD.